de 1.500 foi lucrando um pouquinho. Aí eu acabei comprando a parte do meu sócio depois, chamei o Júlio para trabalhar comigo. Aí o Júlio trabalhou comigo por um período, até quando ele resolveu encarar de cabeça o esporte e viver do esporte, ser atleta. Aí ele acabou saindo da loja. Então, eu sei que vocês combinaram, né, de não falar sobre isso, mas... Não, a gente não fala o motivo da briga. O motivo, perdão. Um dia vai haver essa conversa. Mas o que aconteceu nessa época, assim? Ele trabalhava como vendedor para você. Trabalhava comigo. Né? E daí ele saiu com a briga, mas o que ele foi fazer? O Júlio, ele foi ser atleta. Ele pegou um patrocínio de uma marca que existia na época, chamava Steel Nutrition. Eu lembro. Que chegou e falou assim, ó, o que você recebe na loja, eu vou te pagar. Pra você ser atleta. Isso. E aí, junto com isso, ele começou a dar consultoria para outros atletas, assim, ajudar outros atletas a competir. Aumentou a renda um pouquinho. E aumentou a renda um pouquinho, o Julião foi meter as caras, o Júlio ralou muito, se ferrou muito. Hoje, o Júlio chegar onde ele chegou, ele comeu muito pão que o diabo amassou, muito, velho, muito. Sim, sabe, de viajar pro exterior para competir só com a grana de ida, sem a grana da volta, de ir para lugares e olhar e falar assim, cara, eu não tenho dinheiro, só tenho as marmitas azedas. Falou, meu Deus do céu, mas não tinha dinheiro. E come azedada mesmo. Assim. E eu, Léo, já mudei o meu rumo. Quando eu competi, e aí quando o Júlio saiu da loja, eu olhei o esporte, falei, cara, isso aqui não vai dar o que eu quero. Aí veio lá a minha infância e eu tinha feito uma promessa pra mim. Teu pai pedindo pra tu ser empresário. E não atleta. E eu tinha uma promessa comigo mesmo. Ser dono de uma empresa para dar emprego pro meu pai, inclusive, na área. E aí, Léo, eu saí do cenário competitivo e me dediquei exclusivamente à minha vida como empresário. Então, eu abri uma loja, abri 2, abri 3, abri 4 e continuei trabalhando na área química. Então eu trabalhava na área química, só que o que acontece? Eu fui evoluindo na área química, porque eu concluí minha faculdade, fiz pós-graduações, fui crescendo e aí eu fui evoluindo na área química. Então eu me tornei um executivo da área química, então eu tinha um salário bom na área química e além disso, eu me tornei um empresário do ramo de suplementação, ao ponto de chegar um dia a ter 7 lojas físicas, não era a época ainda do online, e uma distribuidora de suplementos. Mesmo trabalhando com a química. Mesmo trabalhando com a química. E por mais que eu ganhasse muito dinheiro... Mas na química você não era empresário, você era funcionário. Funcionário. Eu sempre fui Red, entendeu? Eu sempre fui químico responsável, diretor de empresa. E mesmo assim, o meu salário na química ainda era pequeno perto do que eu já ganhava como empresário na suplementação. Mas alguma coisa me impedia de sair da área química, cara. É muito louco. Eu falo que eu não consigo entender porque eu continuava trabalhando. Por mais que eu tivesse, por exemplo, na época, um salário, por exemplo, de 20 mil reais como um diretor de uma empresa, isso já era muito pequeno. Léo, com 22 anos de idade, eu tava ferrado. Com 27 anos de idade, eu tinha R$1 milhão na conta. Dinheiro, físico já. É outra história. Tava outra história, totalmente virada, com 27 anos. Só que, com 30 anos de idade, no auge da minha carreira como empresário da suplementação esportiva, surgiu uma oportunidade de comprar 50% dos ativos da fábrica que eu trabalhava. Essa fábrica que eu sou dono, essa indústria que fabrica princípio ativo de medicamentos, essa indústria farmoquímica que eu trabalho, que eu sou dono, eu sou funcionário dela desde o ano de 2001. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Boa, Henrique. Ô, lindo, hein? Olha isso. O que você preparou pra nós aqui, Henrique? Olha, um filé de salmão grelhado, tá? Com legumes na broilha. Totalmente zero gordura, não tem azeite, não vai óleo, tá bom? O chefe só colocou um pouquinho de azeite de manjericão em volta, só pra dar Pra dar um clima. um gostinho. E isso, tá? isso aqui é o quê? Rúcula. Você gosta de rúcula? Adoro. Gosta? Então come. Que romântico. Safado. Muito bom. Esse daqui é um molhinho, tá? Vinagrete, o nome do molho. Tá bom. Molinho vinagrete? Maravilha. Isso. Vamos Muito bom, viu? Aproveita. Tava com fome, Cariane? Muita.
Léo, com 30 anos de idade, no ano de 2008, surgiu a oportunidade de comprar 50% dos ativos da fábrica. E você tinha esse dinheiro? Foi o mais engraçado, foi isso. Por quê? Nossa, mas tá bom, hein? Tá bom, né? Olha, gente, Pode começar Quem devagar for de São que Paulo- é editado. quem for de São Paulo tem que vir no bistrô aqui. Aqui é outro nível, né, Tá mano? louco, cara. Eu falei que você ia gostar. Vai trazer Porra. tua mulher aqui pra jantar. Vou trazer. O meu diretor, na época, me conhecia como funcionário. Ninguém conhece a vida fora do escritório. Ainda mais de um ramo que não tem muito... Então, meu diretor virou e falou assim: vou vender a empresa para um grupo alemão. Ele arrumou. Minha sócia, então sócia dele, virou e falou assim: Renato, ela tinha amizade comigo, você tem condições de comprar a parte dele? Eu falei, quanto que é? Renato, é assim, assim, assado. Eu falei, olha, se compor, parcelar uma parte, der uma entrada, dividir, eu consigo. Ela falou, se você consegue, consigo. Aí ela entrou na sala e falou assim, ó, você vai vender pro Renato. Aí ele começou a dar risada. E riu da tua O cara. Renato não tem grana pra... Não tava lá. Renato não tem grana pra comprar. Mas riu da tua- Ouvi ele. Aí eu chamei, aí ele me chamou, eu falei assim, olha, eu queria comprar uma parte da sua empresa. Aí ele deu risada, ele falou assim, você tem dinheiro pra comprar? Eu falei, não, vamos fazer um acordo, vamos sentar e vamos ver se não tem dinheiro. Ele falou assim, é tanto. Eu falei, tá bom, eu vou comprar uma proposta pra você. Cara, esse cara me olhou de um jeito, do tipo, ele tá me roubando, velho. Não é possível, esse cara tá me Esse roubando. cara tá me enrolando. Não vai pagar. Me roubando. Só que ele nunca tinha percebido que o meu carro era melhor que o dele. Nós tínhamos o mesmo carro na época. Estamos falando de 2007 para 2008. Nós tínhamos um Vectra, na época, o Vectra. E era o Vectra top de linha. Tinha dois modelos, a gente tinha o top de linha. Só que o meu era do ano. Era o pica. Era o do ano e o dele já tinha uns 2, 3 aninhos. E aí eu voltei com a proposta, entreguei a proposta para ele. Aí ele falou assim, não, eu vou vender pro grupo alemão lá, porque Vai pagar à vista. vai pagar à vista, melhor para mim. Legal. Só que quando ele fundou a empresa em 1981 com a minha sócia, eles colocaram uma cláusula no contrato social que você só pode vender a sua parte para alguém que a outra parte remanescente concorde. Aí ela falou assim, não vai vender. Travou a venda. Aí ela virou e falou assim, você tem duas chances. Você entra na justiça contra mim e a gente leva isso, ou você vende pro Renato. Então, muito do que eu tenho e sou hoje, eu devo a minha sócia. Essa mulher gosta muito de você. Muito. Porque ela preferiu você do que o cara que ela abriu a empresa com ela. Exatamente. As pessoas acham que ela é minha mãe. Quando eu vou visitá-la no condomínio dela, eu entro na portaria, Ele fala, vou na minha mãe. eles sabem, acabou. Porque ela também tem idade para ser minha mãe. Eu tenho 45, ela tem 70. Ela fez 70 anos esse ano. E é uma pessoa incrível, cara, até hoje. É uma das grandes inspirações para mim, tá? Uma das pessoas que me formou profissionalmente falando. E eu comprei parte da fábrica. Mas a partir daí... Só que para eu comprar essa parte da fábrica, eu tive que vender a distribuidora, vender uma parte das teve que se lojas, capitalizar primeiro. vender uma parte das lojas. Foi uma decisão. Cara, e aí você descobre que a tua vida, a vida de um executivo de uma empresa, a vida de um empresário é assumir risco. Sim, é risco o tempo inteiro. Eu tava numa zona de conforto muito grande. Eu tava voando na minha área, tava com 7 lojas físicas, tava com uma puta distribuidora, tava bem pra caramba. Eu resolvi desistir de tudo isso, vender parte, outras partes, abrir mão, vender isso para investir. Tudo bem, eu trabalhava lá com a empresa, eu sabia da saúde da empresa, mas era outra coisa. Eu meti todo o meu dinheiro lá. Então pensa um cara que tinha grana pra caramba, pra minha idade, eu tinha 30 anos de idade, bem pra caramba, tava voando. Pra falar a verdade, eu tinha 32 anos, porque o ano era 2008. 32 anos, tava voando bem pra caramba. Vendi todos os meus carros, eu tinha uns 3 carros, vendi todos os meus carros, fiquei com um Corsa na época. Vendi todos os meus carros, vendi parte das minhas lojas, vendi a distribuidora, peguei
todo o dinheiro que eu tinha capitalizado, toda a grana que eu tinha guardado, enfiei tudo numa fábrica. Enfiei tudo numa fábrica. Então, a vida de um empresário é assumir riscos. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, velho. Por quê? Porque eu multipliquei o faturamento da fábrica por 10. Nós hoje temos um pátio de 7.500 metros em Diadema, sede própria, e eu estou terminando de construir um pátio de 21 mil metros quadrados Eu vi que você no interior. um galpão gigantesco. Exatamente. Então, eu acertei na minha decisão. Eu acertei na minha decisão.